Oi, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Gravando aqui para vocês hoje esse vídeo é domingo, dia 26 de julho de 2026. E hoje eu vou estar contando para vocês aqui a continuação dos episódios que eu quis colocar por partes aqui para vocês entendendo, compreendendo, e eu deixei para compartilhar aqui com vocês nesse segundo canal. Eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha, compartilhem esse vídeo, hypam, se inscreva aqui no canal se vocês não forem inscritos e ativar o sininho para todos para que quando sair vídeos aqui no canal vocês sejam notificados aí, tá certo? Gente, eu tô mais à vontade de estar gravando assim para vocês, em questão de ser algumas coisas assim que são mais detalhado e eu fico mais à vontade assim para estar falando com vocês. Então, hoje vamos falar sobre quando a obesidade começou a afetar a minha saúde. Porque, gente, eu vejo muitas pessoas aqui na internet que falam que tem obesidade, que não afeta a saúde, tá tudo bem, diz que se ama, se aceita, assim. Eu acredito que elas não estão totalmente sendo sinceras quando elas falam isso, sabe? Eu acho, assim, que a obesidade, ela é uma doença e a gente não tem que romantizá-la, jamais, porque é algo que afeta totalmente a nossa saúde, mas não podemos também nos maltratar, nos odiar, que era isso que eu fazia muito quando eu tava lá perto dos 200 quilos, né? Porque 193 quilos é muito peso. Eu acredito que eu estava com mais disso, porque quando eu fui me pesar, eu já estava ali num processo de reeducação alimentar. Eu errava bastante, mas eu estava começando a caminhar de alguma forma, recomeçando todos os dias, sabe? Então, depois, quando eu cheguei no meu maior peso, eu percebi, gente, que já não estava afetando apenas a minha aparência, porque uma das coisas que a obesidade mexe com a mulher ou até um homem que tem obesidade é essa autoestima, o seu modo de se olhar e principalmente o que as pessoas vão pensar de você, se você vai ser aceito ou não pela sociedade, se você vai conseguir namorar, casar, ter filhos. Então, são coisas que a obesidade, ela acaba com a sua saúde e também ela começa a colocar essas coisas na sua cabeça. Infelizmente, muitos de nós vivemos com isso. Mas, independente de tudo, eu sempre digo isso que me ajudou bastante. Que mesmo a gente estando acima do peso, a gente tem que viver, a gente tem que ir seguindo, não deixar de acreditar e nem tentar parar de emagrecer e seguir em frente. Então, gente, ela começou a afetar a minha saúde de uma forma que eu não conseguia mais ignorar. Mesmo ali estando mal mesmo, eu tinha que procurar um caminho para solucionar isso, porque era dali para pior. Como vocês veem, eu diariamente aqui, eu tô muito acima do peso. E as dificuldades quando eu tava lá perto dos 200 mesmo, ou até mesmo na casa dos 200, gente, quilos, era uma dificuldade tremenda. E o pior de tudo, que as pessoas que estavam ao meu redor sofriam bastante também. Porque, de alguma forma, sabia que aquilo ali ia dar em uma coisa só, né? Que não é muito bom nem de pensar. O meu corpo dava muitos sinais. As atividades simples, sabe, ficava mais difíceis. Quem me acompanha aqui sabe que eu fazia caminhada de 3 minutos, gente, 3 minutos. Eu ficava bufando, fadigada. Eu e meu sobrinho André, não sei se vocês vão lembrar. E caminhar as pequenas distâncias, eu chegava já com muita dor, muita fadiga, parecia que eu ia colocar meu coração para fora de tanto que batia. Subir degrau, gente, tinha uma subidinha assim que eu morava lá na fazenda pra ir pegar a estrada pra você ir pra cidade ou a pé, ou você subir até lá pra pegar uma condução, um ônibus, e tinha essa escadinha. Gente, eu subia 3 degrau, eu parava, ficava uns 5, 6 minutos esperando pra ver se eu ia conseguir mais fôlego pra subir.
Não é fácil não, gente. É uma coisa assim, inexplicável, sabe? Só quem passa mesmo sabe o quanto que é ruim. Então, gente, eu comecei a perceber que a obesidade, ela estava me afetando, é, de verdade. Eu sentia dores com mais frequência. Eu não tinha pedra na vesícula, ou eu tinha, não sabia que ela não me dava dor, né? Se eu tinha naquela época já. Mas eu tinha muita dor, gente. Dor abdominal, é, não era tanto, né? Porque eu sempre tive a barriga muito grande. Mas era uma dor nas costas que passava pra barriga, uma dor lombar que fala, né? Parecia que eu tava me dando vários murros nas costas, sabe? E não era fácil. E o mais difícil é perceber que o seu corpo tá pedindo socorro e você não encontra um caminho para recomeçar. E o pior de tudo, você tendo a depressão, parece que a coisa mais dobra em sentido de você conseguir algo. Então, gente, naquele momento, eu comecei a entender que a obesidade era muito mais do que um número na balança. Era algo muito perigoso, né? Ela estava mudando totalmente a minha forma de viver, a minha forma como eu vivia e até hoje, né? Eu tô nessa tentativa, mas eu quero contar para vocês, e muitas pessoas acreditam que quem vive com a obesidade sofre apenas pelo peso. E muitos dizem: "Ah, é só ter força de vontade. Ah, se quisesse você conseguiria sim". Mas na minha experiência, as dificuldades vão muito além disso. Cada dia que passa ou passava na minha vida trazia um novo desafio. Como assim, Marília, um novo desafio? Eu precisava pensar em coisas que antes era simples, né? E isso mexia muito comigo. Então, por exemplo, fazer as atividades de casa, como eu falei para vocês, relacionamento, tudo, escola, afetava tudo, o corpo, a saúde. Naquela época, gente, quando eu senti mesmo que a obesidade estava me afetando, não foi fácil aceitar que meu próprio corpo estava impondo tantos limites na minha vida. Foi nesse período que eu comecei a refletir sobre quando eu precisava cuidar mais da minha saúde. Que aí eu comecei a recomeçar, porque é algo que eu não estava fazendo. Gente, quando eu falo em recomeçar aqui na internet, as pessoas já vêm, recomeçar, eles riam muito, tiram como se isso fosse uma piada, sabe, para as pessoas. Quando eu tava lá e ainda estou, gente, enfrentando coisas psicologicamente, né, falando para vocês. Quando você começa a recomeçar, você não sabe a alegria no coração que dá de uma pessoa que tá ali mal, sem horizonte, sem conseguir, sabe? E quando você encontra pessoas que te apoiam, falam vai dar certo, isso mesmo, não desiste. Tem muitos de vocês aqui também que me dão essa força, graças a Deus. Então, quando a gente começa a refletir, recomeçar, e quando começa a dar certo, como tem dado várias vezes, e infelizmente eu engordei tudo de novo. Então, se eu desistir, vai ser muito mais pior. Então, recomeçar é, é divino, né, pra gente. Foi nesse período que eu comecei a refletir sobre o quanto eu precisava cuidar mais da minha saúde. Então, ter essa reflexão não foi fácil, mas é necessário. E não porque alguém mandou, porque eu recebia, gente, graças a Deus, de pessoas mais próximas de mim, elas não queriam me ver triste, né? Então, eles começavam a fazer coisas em volta, né? Que nem a minha irmã, até amigos mais próximos, assim, coisas pra me incentivar. Por exemplo, nós estávamos num local, né? E poderia ir de carro. Mas, vamos caminhar, chama Marília. Eu não vou não, eu não aguento. Não, não, vai devagarzinho, né? E, nossa, quantas vezes uma tia minha fez isso, gente, pra ajudar, incentivar, sabe? Eu não vou sozinho, eu posso ir com você. É, porque a gente se sente inseguro, com medo, sabe? A gente quer apoiadores, né? Apoiar que vai dar certo.
Enfim, naquela época, quando eu estava com esse peso, graças a Deus, nessa parte eu não tenho que reclamar, não, sabe, gente? Foram muitas pessoas bacanas. Nunca ninguém chegou em mim e falou assim, ó, ah, mas isso e aquilo, sabe, pra desmotivar. E então eu fui tentando, até hoje estou tentando, né? E não foi, né, porque alguém pediu pra me mudar, né? Mas foi porque eu queria continuar vivendo e sonhando, né? Viver é algo maravilhoso, gente. Mas sobreviver a situações não é bacana. Você acorda, né? Eu vou viver a vida. E é diferente de você dizer eu vou sobreviver mais uma situação. Ainda bem que a gente sobrevive, mas é mais gostoso você viver, né? Sonhar, realizar. E foi uma decisão que nasceu dentro de mim, gente. Daquele tempo pra cá, houve muitas recaídas da depressão, mas não foi algo que me deixou lá embaixo anos, como ela me fez, sabe? E, e foi passos, né? Até hoje estou tentando. E com o passar do tempo, gente, eu fui entendendo que cada pequena mudança tinha importância. Tinha importância porque se você não está conseguindo, você começa a conseguir, por exemplo, quando eu falo de água, nossa, gente, só a água, gente, tinha tempo que eu passava da minha vida que nem água eu tomava. Eu tomava água para tomar os remédios, porque eu tinha que tomar. Então imagina uma pessoa que hoje consegue e tenta inspirar e as pessoas jogam pedra em cima. Não é fácil, né? Mas é uma grande verdade. Então, amigas, existia dias em que eu conseguia dar passos a mais, como até hoje, e existia dias que eu precisava respeitar os meus limites, né? Sobre a caminhada mesmo, fazer atividade física. Desde o começo sempre foi uma grande dificuldade, porque eu sinto muita falta de ar. Não é algo falta de ar por causa do exercício. Eu começo e já consigo aquela fadigação, sabe? Muito ruim sentir isso, mas mesmo assim eu fazia aquele pouquinho de caminhada, sabe? E ir em frente. E ia tentando, né? E aí fui aprendendo aos poucos, né? Que cuidar da saúde não significa buscar a perfeição. Aqui dentro da internet, gente, vamos falar a verdade, é rasgado mesmo. As pessoas só querem perfeição. As pessoas, quando vê alguém falando a real, o que acontece, o que sentiu, o que passa, as pessoas não gostam disso. As pessoas gostam só de resultados, coisas boas, como se a vida fosse feita só disso. Porque eu acompanho pessoas, as pessoas não costumam trazer isso pra internet. Porque isso causa também, gente, pessoas que vão te maltratar. E às vezes você não vai ter apoio nenhum, só julgamento, críticas, e críticas que não vai construir nada. Tem críticas que eu recebia que me impulsionava muito pra frente, sabe? Mas tem crítica que constrói, tem críticas que destrói. Infelizmente, é a verdade. E, e para mim, o significado, gente, de continuar tentando, mesmo quando o caminho parece longo, como tem sido até hoje, o que vocês acompanham aqui na internet são 8 anos. Vai fazer 8 anos o ano que vem, não, perdão, amigas. O mês que vem. O mês que vem é aniversário do canal. Que vocês acompanham faz 8 anos. Mas a minha vida toda, esse processo que eu tô contando pra vocês mesmo, eu não gravava pro canal. E depois eu comecei a gravar. Voltei de novo lá perto da casa dos 193 quilos, ou até mais. Então, eu vou resumindo para vocês entender o que é, né? O que significa recomeçar e o que a obesidade causa na saúde. E então, essa caminhada também me faz valorizar, gente, pequenas conquistas que antes passavam despercebido. Por exemplo, eu acordar, fazer uma rotina, né? Escovar os dentes, tomar um banho todos os dias, arrumar meu quarto, lavar uma louça, varrer a casa, ir lá vender os kits de doce. Imagina, gente, que progresso, sabe? Graças a Deus. Cada esforço, cada escolha, cada recomeço, gente, tudo isso começou a ter um significado diferente para mim. Para muitos, de novo, para mim, nossa, eu consegui, graças a Deus. Eu não desisti ainda, sabe? E ainda enfrento desafios, gente, gigantesco com o meu peso. Vocês podem ver nos vídeos, eu sou muito gorda. E ainda tem um caminho pela frente gigantesco.
Mas hoje consigo perceber que a mudança a gente começou no momento em que eu decidi ouvir os sinais do meu corpo, da minha saúde. Foi ali que compreendi que precisava cuidar de mim com mais carinho, com mais paciência. Então, gente, esse diário, né, trazendo aqui para vocês, existe justamente para registrar essa transformação e desabafar, né, esse relato, né, da obesidade, não apenas para transformar o meu corpo, mas também na forma como passei a enxergar a minha vida. E não é fácil, gente. Então, eu encerro aqui, né? E no próximo episódio eu quero compartilhar algumas das dificuldades que eu enfrento no dia a dia por causa da obesidade e como procuro lidar com elas. Então, um beijo e até o próximo vídeo, gente.